Nessa aula agora, o que eu falo basicamente é escopo de variável e a definição do escopo da variável. Quando é que uma variável vale só dentro da função, quando é que uma variável vale dentro do arquivo .c todo, e vou falar depois quando é que uma variável vale dentro do programa todo. Além disso, eu fiz um programa bem simplesinho e também falei de um tipo de variável, que são um vetor de variáveis. Como é que eu posso juntar 10, 20, 50, 1000 inteiros, reais, float, booleano para tratar? Eu preciso de 1000 variáveis inteiras, porque eu tenho os dados do censo do prédio onde eu moro. O prédio onde eu moro deve morar nem 100 pessoas. Mas assim, que seja, eu preciso de 100 pessoas para gravar todas as idades de todos os moradores. Eu vou pegar e vou declarar idade, abre colchete, 1000, fecha colchete, ponto e vírgula. A idade inteiro, idade, a variável inteira para as idades das pessoas. Inteiro é meio exagero, né? Porque o inteiro vai até 64 mil, ninguém vive 64 mil anos. Mas beleza, pode ser isso. No caso específico nós usamos só um cara de inteiro, mas provavelmente posteriormente nós vamos começar a usar com float, com string. Só para uma observação, uma string é um vetor de caracteres, de chars. Chars são caracteres de 8 bits. O inteiro é um caractere de 32 bits. O Word é um caractere de 16 bits. E assim por diante. A gente vai falar disso mais tarde e vai colocar isso aí para coisa. Provavelmente. Tem uma coisa. Durante a aula, eu, em vez de usar a palavra colchete para falar como ficam os dados, como fica o indexador desse vetor, quem diz em que posição está o dado, eu falei chave. Foi um engano, considere colchete a palavra. Bom, de qualquer forma, vamos a... Quando você desenvolve... até agora, todos os programas em C que a gente desenvolveu foram feitos em apenas um arquivo .c. O que praticamente faz com que quase nunca aconteça o link. O link é quando você pega os arquivos .c, eles são compilados e viram um arquivo .obj. É o objeto da compilação. Depois que ele faz o objeto da compilação, eles reúnem todos os arquivos .obj junto com as bibliotecas e tudo. Isso é feito tudo automaticamente, mas é assim que acontece, com as bibliotecas e tudo, e geram um arquivo .ez. Assim é que é feito no final. Agora, até esse momento, nós fizemos apenas um arquivo .c, que era aquele que tinha a rotina main.c. E também nós declaramos todas as variáveis que tinha dentro das funções. Mas existem muitos casos que você precisa que a mesma variável seja dividida entre várias funções. Então aqui a gente tem como é um programa. Um programa ele é feito por vários arquivos, 1, 2, 3, 4. Dentro desses arquivos pode ter 3, 10, 50 e várias funções. Esse aqui tem 3 funções, esse tem 1, esse tem 1, esse aqui tem 1. Agora vem a seguinte questão. Quando eu declaro uma variável dentro da função, se vocês prestarem atenção, eu declarei o j em mais que uma função. Fui lá e declarei int j ponto e vírgula em mais que uma função. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que o j da função x não vai ter problema com o j da função y. Então eu fico tranquilo com isso. Agora, imagina que a gente precisa ter um dado geral que seja dividido entre várias funções. O que você faz? Você declara isso aí fora das funções. Acima, logo depois dos includes, você declara. Vou mostrar como isso pode ser feito. Digamos que aqui seja um programa.
esse aqui seja um arquivo .c. Ainda da mesma maneira que a gente está fazendo. Então vem aqui, primeiro tem o include stdio.h, e aí tem a int func1. Se você perceber, o C é feito inteirinho de funções. Tem vários comandos. A func1 que tem vários comandos aqui dentro. Vou escrever um N aqui para dizer que tem vários comandos. Int func2, e aí tem um void main, onde começa a execução das várias funções. Agora você imagine que tenha uma determinada variável, será int xyz, que eu quero usar em várias dessas funções. O que acontece? Eu declaro desse jeito que vocês fizeram. Antes de todas as funções eu vou e declaro xyz. Entenda uma coisa, isso aí não é só para reduzir o trabalho de declaração, mas é na verdade porque eu preciso desse valor. Digamos que eu preciso desse valor em todas essas funções. Aí ele entra aqui no func1 e eu pego e ponho xyz igual a 5. Aí eu entro no func2 e ponho xyz igual mais igual a 3. Agora vem aqui no main e chamo func1 e declaro um retorno. Eu preciso aqui colocar um retorno porque as duas retornam inteiro, então vou int retorno ponto e vírgula, aí eu ponho retorno igual a func1. Retorno igual a func2. Ponto e vírgula. O que acontece? Ele vem, declarei o retorno, aí eu chamei func1. Func1 é xyz igual a 5. Então esse valor aqui, xyz, passou para o valor 5. Aí eu chamo func2 e ele pega a soma no valor que tinha 3. Então virou 8. Agora xyz é igual a 8. Eu posso vir aqui e dar um printf. Não vou fazer o comando inteiro não, vou pôr só xyz. Printf xyz. Ele vai escrever 8. Agora, vamos imaginar que você fez isso na ordem contrária. Primeiro você fez o func2, depois você fez o func1. Bom, você pega uma variável que você não iniciou, que você não inicializou. Na verdade não existe a palavra inicializar em português. Isso a gente pegou do inglês initialize e fez. Mas você pega uma variável que você não iniciou e somou 3. Podia estar escrito naquele xyz qualquer lixo. Qualquer lixo somado com 3 dá mais lixo. Aí depois você chamou o func1 que você igualou a 5. O valor que vai vir aqui é 5, por causa disso.
Então você tem que ter muito cuidado com o que você faz nessas variáveis globais. Essas variáveis globais, se você tem esse problema de iniciar, de não saber como vai iniciar, você pode sempre iniciar na hora da declaração, igual a 0. Agora ela virou 0. Você pode inclusive colocar só o func1. O que acontece? Func1 é só o func2, desculpe. Você pode colocar só o func2. O que acontece? O que acontece? Como você iniciou ela com 0, na hora que você somar 3, o valor dela vai passar a ser 3. É isso que acontece. Mas qual é a principal vantagem disso aí? É que essa variável pode ser acessada por qualquer um. Então você pode declarar uma variável aqui em cima das funções e todas as funções vão usar essa variável. Por favor, não vão ser espertos e vou pegar e vou declarar um J aqui em cima e vou usar como contador, porque assim eu só declaro uma vez, vou gastar menos digitação. Por quê? Você chamou uma função que usa J e a outra que usa J, a hora que essa aqui mexer no J, vai mexer nessa função que você acabou de usar. Então você pode fazer uma confusão que é muito difícil de consertar. Se a variável é local, ela tem que ser local. Faz o máximo possível para que todas as variáveis sejam locais. Quanto mais variável local, é fácil de tratar, é fácil de enxergar, é fácil de saber o que faz. Variável global, que são chamadas por 73 funções, podem gerar uma tremenda confusão. Legal. Agora, o que a gente normalmente... Bom, tem um outro tipo de declaração muito interessante que a gente faz. Você pode declarar um valor como vetor ou como uma matriz. Então eu venho aqui e falo int dados, abre chave, 22, fecha chave, ponto e vírgula. O que eu estou dizendo? Que essa variável aqui, ela acessa 22 dados. Como é que eu preencho esse dado? Ela tem 22 espaços de inteiro para você preencher, para você escrever e ler. Como é que você escreve esse dado? Simples. Dentro de uma rotina. Isso aí pode ser declarado dentro de uma rotina. É muito difícil você usar, mas às vezes você usa. Mas pode ser declarada global para a rotina inteira. Aí você vem aqui, dados de 5 igual a 13. Vamos lá, de brincadeira, digamos que eu queira preencher esses 22 dados de 0 a 21. Não dá para preencher até 22. Eu posso fazer uma função while. While j igual a 0, while j menor que 22, lembra que eu falei que é muito difícil você ter uma instrução só que você usar no while? Aqui dá para você fazer. Mas assim, j igual a 22, eu vou pôr dados de j igual a j, ponto e vírgula, j mais, ponto e vírgula. Então o que vai acontecer aqui nessa rotina, nesse pedaço de rotina que eu fiz? Essa variável int dados, esse vetor aqui com int dados, a gente chama essa variável aqui de vetor. Você pode pôr um vírgula alguma coisa, aí ela vira uma matriz. Mas nesse vetor aqui, o que você tem? Você começa com 0. Ele vem aqui e põe dados de 0 igual a 0. Incrementa 1, dados de 1 igual a 1. Incrementa para 2, dados de 2 igual a 2.
Quando ele chegar em 21, ele preencheu de 0 a 21. Quando ele diz aqui que tem 22 dados, quer dizer que ele tem 22 posições. Se você começa a contar do 0, ele vai até 21. Quando ele chega aqui em 22, ele passa para cá e cai fora do while. Assim que funciona. Então vocês entenderam, entenderam como é que funciona esses dados globais. Vamos fazer um programinha pequenininho que a gente vai usar esses dados globais para vocês entenderem fazendo um programa. Aula 008. Vamos criar uma rotina, um arquivo. Aula 008. Grade include é aqui que você pode declarar uma variável global. Vou declarar uma variável global aqui. Dados int dados. Quantos dados vão ter? 22, vai, que eu tinha falado antes. Void main eu posso vir aqui no main e falar dados de 0 igual a 5. Legal. Agora eu posso criar uma rotina 1, void rotina 1 com o parâmetro int a, que ela faz o que? Ela insere um dado, ela insere o dado que eu passar na rotina, na posição 7 do dados. De 7 igual a ponto e vírgula. Então eu venho aqui, chamo hot 1 e ponho 12 nessa rotina. Agora eu vou criar uma rotina 2 que escreve vou criar uma rotina 2 que escreve na posição 12. Eu quase digitei errado ali 712. O que acontece quando eu escrevo alguma coisa numa posição de algo que não foi declarado? Os compiladores C costumam não descobrir isso. O que ele provoca? Ele vai lá quando você declarou isso aqui, o que ele fez? Ele separou 20 bytes na memória do computador para você usar. Foi isso que ele fez. Quando você põe dados de 7, ele põe a partir da posição X eu separei 20 bytes. Ele já esquece isso aí. Ele põe 7, ele conta 1, 2, 3, 4, 5. Na sétima posição ele escreve o valor que você mandou colocar. Na sétima
Ah, não pode botar duas rotinas com o mesmo nome. Até pode, mas depois eu explico para vocês como é que faz isso. Difícil, hein? Deleta. Rotina 2. Rotina 2. Escreve na 12ª posição. Agora eu venho. Rotina 1. Escrevo 124. Só que não é 1, aqui é a 2. Vamos compilar isso aqui. Isso é coisa de alguns compiladores. Se você clicar aqui embaixo e pegar a lista de erro, ele vai dizer que tem o warning. Por que você está usando o main como inteiro? Pode pôr int aqui que acaba esse erro. Vamos compilar de novo. Mas isso não é em todo compilador não. Não tem nenhum aviso e nenhum erro. Isso aqui funcionou. Vamos executar esse negócio passo a passo. Ó, aqui no debug eu mandei a variável dados ser assistida, ser acompanhada para saber o que acontece. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no main é escrever dados de 0,5. Dados de 0,5. Então essa primeira posição aqui que tem 0, ela tem que ir para 5. Ela veio para 5. No hot 1, ele vai escrever na posição 7 aquilo que eu passar como parâmetro. Eu passei 12. Ele escreveu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele escreveu na 7ª posição o 12. E agora ele vai escrever 124 na posição 12. Errado aqui. Vamos executar de novo. Bom, então você pode, ele escreveu aqui no 124. Qual posição que eu tinha que escrever o 124? Na 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Legal. Esse cara fez isso. Agora vamos lá. E se eu, em vez de ter declarado aqui fora da rotina, eu tivesse declarado esses dados dentro, do main. Ctrl X. Venho aqui no main. E declarei os dados aqui bonitinho no main. Vamos compilar? Aqui ele diz, não existe dados. Na visão que esse cara tem, ela não existe. Porque ele está dentro de uma rotina. Na rotina main. Aqui nessa outra rotina,
também não existe dados. Por quê? Na visão que essa rotina tem, não tem. Para o dados valer, ele tem que estar colocado aqui. Ele tem que estar colocado fora da rotina. Só uma observação, nós estamos colocando tudo ainda apenas num arquivo. Fiz uma coisa errada aqui, pus o nome errado. Renomear, chamar isso aqui de ponto C. Não faz diferença para o que a gente fez, mas de qualquer maneira fica melhor, porque para algumas coisas faz diferença. Bom, eu fiz lá, compilei. Agora vamos pensar. Agora imagina que eu quero inserir dados inserir as informações nessa rotina dados, mas eu quero que inserir essas informações na ordem que esses dados são obtidos. Sei lá, eu estou lendo alguma informação de algum lugar e eu vou recebendo números. Sei lá, vou recebendo números. Veio 5, eu coloco no dado 0. Veio outro número, 17, eu coloco no dado 1. Veio 22, eu coloco no 2. Eu vou fazendo, colocando em dado, informação por informação na ordem que eu recebo. Como é que eu faria isso? Um jeito de fazer isso aí é isso aqui, ó. Crio uma informação int total dados igual a 0. Certo? Peguei e iniciei um valor com igual a 0. Aqui eu ponho, mando ele escrever dados em total dados, e depois disso eu incremento total dado mais 1 no total dados. Põe mais para ele incrementar mais 1. A rotina 2 deixa de fazer sentido, porque ela colocava numa posição fixa, agora ela não coloca mais. Se eu quiser... Bom, vamos comentar isso. Eu vou comentar isso aqui inicialmente, depois vamos explicar como isso poderia ser feito aqui. Se eu quero, o que sobrou foi a rotina 1. Apago a rotina 2 e vou lá. Vamos brincar um pouco com o número. Aqui vamos colocar int j. J igual a 1, ponto e vírgula. Vamos fazer um while aqui. J igual a 0. J igual a 0. Vamos fazer um while aqui. While J, while J menor que 22. Eu chamo a rotina 1. Eu chamo a rotina 1 com J vezes 3. E faço J mais mais. Bom, então vamos entender o que eu estou fazendo. Eu estou chamando a rotina 1 que vai inserir os dados a partir de 0, dado a dado. Eu usei o contador para que ele faça só 22 vezes. Se ele fizer mais que 22, ele estoura o tamanho do meu cara de dados. Ele estoura o tamanho do meu cara de dados. E eu vou somando. E eu vou colocando 3 vezes. Ah, mas Carlos,
Você está fazendo J mais 3, ele não vai se perder aqui? Ele começou com 0, beleza, 3 vezes 0, 0. Aí depois ele vira 3, não. Eu estou colocando como parâmetro da rotina J vezes 3. O J continua somando de 1 em 1. Então não tem esse problema, não tem como acontecer esse problema. Vamos compilar. Erro de sintaxe. Tem uma chave a mais aqui que eu esqueci de apagar. Compilar, lista de erro, nem erro nem aviso. Então, vamos de novo executar passo a passo e vamos ver o que acontece com o tal de dados. Primeira posição eu deveria colocar 0, continua tudo zerado. Agora vamos executar, fazer ele rodar um ciclo aqui dentro do while. F5, opa, entrou 3 na posição 1, né? Na posição zérima, acho que não existe essa palavra, entrou 0. Na posição 1 entrou 3. Na posição 2 entrou 6. É só vocês olharem aqui. Se vocês conseguirem olhar aqui, vocês vão ver. E vai acrescentando de 3 em 3. O J está 12 e ele vai parar quando tiver 22. Então vamos lá. 25, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saiu. Quando chegou em 22, ele saiu da rotina e preencheu. Olha os dados aqui. Ó. Então todas as informações aqui do cara multiplicado por 3. Assim a gente tem a coisa. Legal. A próxima aula eu vou fazer, mas vou usar mais que um arquivo para fazer esse tipo de execução, para a gente entender claramente o que são dados locais dentro da função, o que são dados dentro do arquivo .c e o que são dados dentro do todo o programa. Alguns dados só valem dentro da função, outros dados só valem dentro do arquivo .c e outros dados valem no programa inteiro. Como é que a gente faz para controlar isso? Obrigado, pessoal, e a aula acaba aqui.